Era uma vez uma cidade de grandes pintores. Um belo dia, um dos pintores da cidade, o dedicado, o esforçado pintor, se sentiu inspirado e resolveu fazer a sua obra mais gloriosa. Dedicou meses estudando, pesquisando e buscando inspiração para começar a pintar um quadro que seria inigualável. Esse quadro seria apresentado em um grande festival, onde vários outros artistas também apresentariam as suas obras. Todos, ao saberem da notícia, ficaram ansiosos para ver estas obras magníficas, pois, afinal de contas, esta era a maior atividade daquela cidade dos pintores: contemplar e admirar grandes obras de arte. Então, o dedicado pintor começa. Ele tenta várias vezes elaborar um desenho que seja deslumbrante. Faz muitos rascunhos e passa a noite sem dormir, fazendo muito esforço, pensando, raciocinando para alcançar a perfeição em sua arte. Até que, por fim, depois de muito esforço, de muitas noites sem dormir, ele conclui a sua bela obra de arte. Na cidade, havia uma grande multidão aguardando para que as novas obras de arte fossem apresentadas, para que todos pudessem apreciar a inteligência, a genialidade, a sensibilidade dos artistas. Mas o impostor, um falso artista, que queria ser exaltado a todo custo, um dia antes da apresentação, entra na casa do dedicado pintor e, enquanto ele dormia, rouba a sua belíssima obra de arte. Ele entrou no estúdio e, sem misericórdia, sem pensar duas vezes, roubou a obra do dedicado pintor. E com tinta assinou seu próprio nome naquela pintura por cima do verdadeiro nome do autor. O dia da apresentação finalmente chegou. Vários artistas estavam apresentando suas obras de arte e todas tinham sua beleza. Todas eram admiráveis, mas obviamente nenhuma chegava aos pés daquela obra tão especial do principal artista. Enquanto isso, o artista principal revirava seu estúdio e sua casa procurando a sua obra magnífica, a sua obra de arte, mas não a encontrava. Mas as apresentações já estavam acontecendo. E o impostor, cheio de falso orgulho, apresenta a obra mais magnífica criada por alguém, a obra que ele roubou do esforçado pintor. Todos, ao verem aquela incomparável pintura, se levantaram e, espantados, impressionados, começaram a aplaudir mais e mais, elogiando a genialidade, a criatividade e a beleza daquele quadro, dando louvores ao suposto artista, enquanto o verdadeiro autor não recebeu nenhum crédito. Foi ignorado. O esforçado pintor chegou ao local e, vendo sua obra no palco e outro sendo aplaudido em seu lugar, protestou: "Fui eu! Esta obra é minha! Eu mesmo fiz! Eu criei essa obra com toda a riqueza de detalhes, com todas essas cores magníficas. A obra é minha!" Mas todos zombavam e o ignoravam. E continuavam a aplaudir e elogiar o impostor que estava no palco, recebendo louvores de toda a multidão. Assim, o esforçado artista não recebeu o crédito por sua magnífica obra e ficou triste, furioso e com forte desejo de justiça. Minha pergunta é, meus irmãos, se fosse com você, se você fizesse uma obra tão dedicada, dando o seu melhor para mostrar toda a sua criatividade, e alguém levasse os créditos no seu lugar, como você se sentiria? Como você se sentiria ao ver as suas inspirações sendo vendidas, sendo apresentadas a outros, quando ninguém conhece o seu nome? Quando ninguém sabe que foi você? Essas são perguntas importantes, porque pensar numa história como essa pode gerar revolta, porque é injusto. É muito injusto. Vocês já tinham ouvido essa história antes? Nunca conheceram? Nunca ouviram falar nada sobre isso? Muito bem. A história que vocês acabaram de ouvir, meus irmãos, ela não é nova, não, tá? Na verdade, vocês a conhecem muito bem. E ela vem se repetindo desde o começo do mundo, desde o início dos tempos. Na verdade, é a história real
A história real é ainda pior e mais grave do que aquilo que vocês acabaram de ouvir. A história real. Sabem por quê? Porque essa é a história de Deus, o Criador, o verdadeiro artista, e como suas criaturas dão glória a outros, e não a ele como sendo o verdadeiro artista. O Criador deixou sua assinatura em toda a sua obra, para que fosse inconfundível. E mesmo assim a multidão não lhe deu glória. O mundo não lhe dá a glória. Assim como na história que vocês acabaram de ouvir, que é uma versão simplificada, humanizada, Deus não está recebendo da multidão do mundo os créditos por sua obra de arte, por sua criação, pois estão aplaudindo impostores. E a humanidade se desenvolveu e cresceu aplaudindo impostores. E esta injustiça e cegueira o deixam terrivelmente irado, pois ele é o verdadeiro autor da obra. É como lemos no texto de Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como também a sua divindade, se entendem e claramente se veem nas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis.